Nós iniciamos o mês de junho e as mensagens têm sido sobre adoração. O Senhor tem ministrado na tua vida sobre adoração. Há pouco tempo as crianças apresentaram uma proposta de falar sobre os propósitos e falaram também sobre adoração. E na última quarta-feira, está até rolando agora lá no YouTube, a palavra do pastor foi sobre a mulher samaritana. Aprendendo com a mulher samaritana. E eu confesso que quando eu estava com a mensagem pronta para falar da mulher samaritana, e eu não pude vir a quarta porque meu trabalho não deixou eu chegar aqui. E aí, quando eu vi lá a espera, que era uma reprise da mensagem de quarta sobre a mulher samaritana, eu falei, Deus, será que é ou não é? Mas Deus tem falado ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai confirmar aquilo que falou no meu coração ao seu. Eu tenho certeza que você veio aqui para adorar o Senhor, amém? E eu tenho uma pergunta para fazer, eu queria que você respondesse com sinceridade no seu coração. Quantos aqui amam a Cristo? Levante sua mão se você ama a Cristo de todo o teu coração. Aleluia, porque aqui nós temos pessoas sedentas pelo Senhor. Porque aqui nós temos pessoas que amam a Cristo. E eu tenho certeza que se Jesus fizesse a mesma pergunta que ele fez a Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Nós responderíamos igual, sim Senhor, nós te amamos. Guarda essa palavra, guarda essa resposta que você me deu, que você ama a Deus. E abra sua Bíblia em João 4, Evangelho de João, verso 4. O Wallace já leu, nós vamos reler. Você pode ficar sentado assim mesmo. João 4, versos 21 a 24. Amém? Você achou? Se você achou, fala aleluia. Opa, pouca gente achou. Se achou, fala aleluia. Opa, glória a Deus, nós achamos aqui. A minha Bíblia NVI diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vou parar aí. Aqui é o diálogo de Jesus diante do poço de Jacó com a mulher samaritana, que o pastor certamente falou na quarta. Se você não viu, não veio, assim como eu vou dar uma compactada no texto e você vai entender um pouco. E depois, quando você chegar em casa, você assiste a pregação que vai estar lá no YouTube, que foi a de quarta-feira, como eu vou fazer também. Bom, então Jesus está conversando com a mulher samaritana diante do poço, e ela está falando: eu vi que você é o mestre e que sabe de tudo, é profeta, está falando da minha vida, mas deixa eu fazer uma pergunta, Senhor: aonde nós devemos adorar? Lá naquele monte que o Senhor fala, e os judeus falam que deve orar, ou aqui nesse monte dos samaritanos? E aí Jesus dá essa resposta que a gente acabou de ler: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E o verso 22 diz: vós adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. O verso 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, amém? Já chegou a hora é essa, a hora é hoje. Esse é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Amém? Você está aqui para adorar o Pai em espírito e em verdade? Estamos aqui diante de verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos, Senhor, mais uma vez, que ela seja, Senhor, eficaz em nossas vidas. Que possa ser, Senhor, como uma semente lançada pelo Senhor, e que o nosso coração possa ser um solo fértil, Senhor, que recebe a Tua palavra e faz ela crescer. Ó Deus, e que essa semente venha multiplicar, Senhor, a 100 por 1, Senhor. Ó Deus, que essa semente traga novidade de vida, Senhor, dentro dos nossos corações. Que a Tua palavra faça morada dentro de nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, essa foi uma das conversas mais informais que Jesus teve aqui com a mulher de frente o poço de Jacó. Mas é um texto onde ele fala uma das maiores verdades. É onde ele revela para aquela simples mulher algo que mudaria a história do cristianismo, algo que mudaria a história da adoração a Deus.
algo que mudaria o rumo da adoração. Algo que nos permitiria estarmos na condição que nós estamos aqui, num outro templo que não em Jerusalém, ou que não em Samaria, em um outro lugar erguido, ou no momento que nós passamos na pandemia, fora do templo, dentro das nossas casas, mas adorando ao Senhor, ao verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Foi através dessa simples conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, que Ele revela tudo aquilo que nós fazemos hoje em 2020. Se Ele não tivesse dito essas coisas a essa mulher, talvez nós tivéssemos que fazer caravana anualmente aqui, o pastor Cláudio Santana, e a gente ir lá para o templo de Jerusalém, oferecer um sacrifício. Deixa eu te colocar dentro do contexto, deixa eu falar um pouco de teologia. O reino de Israel era unificado até Salomão. Saul, Davi e Salomão governaram um único reino. Mas chegou o momento de cativeiro, o momento de prisões. E então, muito dos assírios, mais dos assírios do que dos outros, começaram a colocar na cabeça daquele povo que eles eram diferentes, não eram mais juntos. Então, os opressores começaram a dividir o reino. E quando o rei da Síria manda o seu povo de volta, mesmo cativo, mas ele fala, voltem para os seus povos e começam a tocar a sua vida lá, vou permitir o culto, vou permitir vocês regredirem, mas continuam sendo meus escravos. Eles já não voltam mais com a cabeça de unidade, e sim de um reino dividido. E ali existiam os samaritanos, existiam os judeus também, que passaram a não mais gostarem um dos outros, e não se davam muito bem. E aí a gente sabe que Jesus conversando com uma mulher samaritana já é algo incomum, e por isso ela fala, como pode você judeu, depois você lê lá o capítulo 4 inteiro, ele fala, como pode você judeu conversando comigo, mulher e samaritana ainda, como pode? E aí Jesus começa a falar dela, começa a contar da vida dela, e ela fica surpresa que Jesus é um profeta, porque fala de coisas que ninguém sabe, e ela tenta colocar Jesus numa situação complicada, porque os samaritanos tinham erguido um templo. Pode passar, Vinícius. Tinham erguido um templo no Monte Gerizim. Passa mais um, Vinícius, depois a gente volta nesse. Esse era possivelmente o templo em Gerizim. E lá eles adoravam a Deus, Yahvé. Eles adoravam Yahvé em Gerizim. Sendo que o Senhor tinha construído, ordenado a Davi, ou Davi tinha feito em Israel, em Jerusalém. Davi tinha feito em Jerusalém um templo, um local para adoração do Senhor. É o próximo, passa aí, Vinícius. Esse era possivelmente parte do templo de Jerusalém. E era ali que o Senhor era adorado, mas os samaritanos tinham seu próprio monte. Por isso ela pergunta, Senhor, é no nosso monte ou no outro monte? A resposta de Jesus muda o conceito. Jesus fala, vai chegar um tempo que nem neste, nem no outro. Jesus tira o foco do lugar e passa o foco aqui para a forma de adoração. Não importa o lugar aonde você esteja, você é a igreja, amém? Não importa se dentro do templo, não importa se fora do templo, não importa se em Bom Pastor, em Belfor Roxo, fora do Brasil, você é a igreja por onde passa, e é isso que Jesus está falando para a samaritana. Não importa, vai chegar um tempo, e ele fala, e chegou, o tempo é esse. Porque não importa se em Jerusalém, se em Gerizim, pode voltar para o segundo slide, Vinícius. Não importa aonde, não importa aonde. Importa que a presença, aquela coluna que está lá de fogo, esteja dentro de você. Que a adoração esteja dentro de você. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Chega de ato religioso, chega de religião, chega de liturgia e comece a colocar dentro do seu coração adoração. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando para a mulher. Chega, eu sei. Ele fala, a salvação vem dos judeus, eu sou judeu. Mas não é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero falar para você que importa que o seu coração, a forma que você adora, precisa ser sincera, honesta e verdadeira, porque é assim que o Pai vai receber a sua adoração. Querido, nós experimentamos na pele esse momento durante a quarentena. Eu confesso que foi muito difícil para mim, o primeiro final de semana.
que não teve culto na igreja. Eu acordei cedo, no horário da escola bíblica dominical, e até hoje isso mexe comigo. E eu fui impedido de estar na casa de Deus. Eu queria estar aqui. O meu coração ansiava estar aqui, mas eu não pude vir aqui. Eu não pude estar aqui. Alguém me impediu de estar na casa do Senhor. E eu falei: Deus, eu não quero isso. Eu entendo que o templo não é importante, mas eu necessitava estar na presença dos meus irmãos. E eu abri a Bíblia e comecei a orar. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está recebendo a minha adoração aqui dentro de casa, mas na minha cabeça não veio só na Pipe de Bom Pastor, veio em tantas pessoas que estavam começando a caminhada no Evangelho. Quem sabe seria o primeiro domingo daquela pessoa na igreja. Quem sabe ela não tinha tomado uma decisão naquela semana e tenha falado assim: eu vou domingo tornar pública a decisão que eu tomei. E talvez ela não tenha conseguido. Quem sabe nesse período ela não foi acometida pela Covid e talvez não teve a chance de retornar, como nós estamos tendo aqui. Irmãos, isso mexeu muito comigo. E eu falei isso ontem para os jovens. E eu comecei a ansiar pelo dia da volta. E na minha cabeça eu falei assim: a gente vai voltar e a gente vai fazer aquele culto, a gente vai se abraçar, a gente vai chorar, a gente vai rir, a gente vai se alegrar. E aí do nada é liberado, mas a gente não pode se abraçar. A gente não pode se tocar, irmão. E eu falei: Deus, eu não quero isso. E eu fiquei muito triste de novo. E aí a Mayara ministrou no meu coração e falou assim: Rômulo, você tem que mudar o seu coração. Porque algum tempo atrás você estava triste porque a igreja estava fechada e hoje a igreja está aberta. A igreja pode ter várias limitações, mas as portas estão abertas. Irmão, não que o templo salve alguém, mas quando alguém estiver enfermo, quando alguém está espiritualmente por dificuldade, é para aqui que a gente traz, é para esse local que a gente ergueu para a adoração do Senhor que a gente traz. Aqui é um hospital, é uma agência. Ainda que os médicos possam consultar em casa. Quando você está doente, para onde você vai? Para a casa do médico ou para o hospital? Você vai para o hospital, irmão. Então quando você está doente espiritualmente, é para a igreja que você procura. É a casa do Senhor, é um hospital onde pode sarar as feridas da sua alma. Mas esse local estava fechado. E muitos dos templos, muitos de nós estávamos fechados também, com os nossos corações fechados, bloqueados, preocupados com a Covid, preocupados com a nossa saúde. Não que isso seja errado, mas muitas vezes nós estávamos preocupados com N coisas, menos com as coisas de Deus. É como se a gente tivesse feito com uma mulher aqui, samaritana: Senhor, quando é que a gente vai voltar? E a minha casa, e olha isso, e olha aquilo, esquecendo o foco. E Deus estava falando: ei, se prepara, porque o tempo vai chegar. E eu quero uma igreja diferente, uma igreja nova. E eu preciso ser uma igreja diferente, uma igreja nova, irmão. Eu não posso ser a mesma pessoa. Eu não posso voltar para esses bancos iguais. Eu não posso achar que eu estou voltando da mesma forma, porque eu, Rômulo, não sou o mesmo. Eu não posso voltar indiferente. Eu não posso achar que tudo isso que nós estamos passando é normal. Não é normal. Não é normal. O Senhor tem um propósito. E eu entendo que um dos seus propósitos é aquecer a chama do teu coração, é inflamar a igreja, é fazer com que você sinta a verdadeira necessidade de adorá-lo. Adoração não é apenas louvor. A gente acha que adoração é se colocar no meio do louvor, é colocar um louvor muito mais alto. Não é. Nós fomos criados para adorar. Hoje nós estávamos ouvindo isso há pouco, antes de sair. Um pastor falando sobre isso. Que o ser humano ele é tão criado para adoração, tão criado para adorar, que se você for numa tribo indígena que nunca tem ouvido falar de Cristo, que nem sabe quem é Deus, você vai ver que eles estão adorando ou ao sol, ou à árvore, ou à água, ou ao ar, ou alguém, mas eles estão adorando, porque o ser humano precisa adorar. E eu e você precisamos adorar. Só que, aqui, assim como Jesus falou, nós sabemos o que estamos adorando, nós conhecemos quem estamos adorando, amém? Eu conheço Cristo, e eu estou adorando este Cristo. Nós sabemos quem nós adoramos. Adoração não é um louvor, irmão. Adoração não é um momento que te faz chorar.
Adoração não é um momento que te faz se ajoelhar, se prostrar apenas. Adoração é um estilo de vida. É algo que tem que entrar na sua vida e mexer com você, te tornar diferente. Ainda que você não veja, mas você tem que sair depois de um momento de adoração diferente. Meu irmão, é igual quando você entra no banho. Depois que você sai do banho, como é que você sabe que você está limpo? Fala para mim. Você entra de um jeito, como é que você sabe que saiu do outro? Se os braços estão no lugar, a mesma cor, não mudou nada. A não ser quando está muito encardido, muda um pouquinho. Fora isso, como é que você sabe que o banho foi bom? Quando tu sai diferente, tu entrou de repente com um CC ruim, mas saiu cheiroso. Tu saiu diferente. Então não adianta, tu tem que entrar no momento de adoração e tem que fazer diferença na sua vida. Você não pode entrar pelas portas da igreja para adorar e voltar indiferente, voltar igual você entrou. Porque se isso acontecer, se preocupe com a sua adoração. Não fala que é culpa da adoração da igreja não, porque a adoração é algo pessoal, íntimo. Eu preciso adorar a Deus, você precisa adorar a Deus. Eu preciso sair da minha casa disposto a adorar a Deus, falar: Senhor, eu estou indo te adorar, eu estou indo entregar o melhor que eu tenho para você. Mas deixa eu andar, irmão, porque a hora avança. E aí, para falar de adoração e para entrar nesse contexto da mulher samaritana sobre o templo, eu falei que eu ia falar sobre a mulher samaritana, e eu vi a mensagem que o pastor pregou na quarta, falei: não posso requentar o café, não posso. E aí o Senhor ministrou no meu coração, na quinta-feira, Maiara sabe, e eu conversei com ela, falei várias coisas, falei: o Senhor ministrou outra palavra no meu coração, Maiara, e eu preciso trazer isso para a igreja, só que eram muitas coisas, e eu precisava diminuir para 40 minutos, 50, e eu fiquei lá escrevendo, confesso que até hoje Maiara falou assim: está escrevendo um novo sermão do monte? Eu falei: não estou tentando reduzir aquilo que Deus falou, e estou aqui escrevendo, diminuindo, tentando compactar. E eu falei: Jesus fala que o local não era importante, mas ele não muda a forma de adoração. Ele não fala para ela que a forma tem que ser diferente, ele fala que a forma tem que ser verdadeira. Ele não muda a forma de adoração. E eu pensei, e Jesus ministrou no meu coração, como surgiu a adoração? Como Deus instituiu a adoração no meio do povo? E aí eu lembrei do tabernáculo. A tenda da adoração do Senhor. A tenda da congregação. Ali, aonde Deus era adorado, onde Ele recebia os sacrifícios, as ofertas, as orações. E eu falei: isso não mudou. A forma pode ter mudado. Eu não posso ter mais ali o templo em si, a matéria, mas a forma, o sentido de adoração, o que aquilo representava não mudou. Só mudou que agora não é mais um tecido. Eu sou o tabernáculo, eu sou o templo que Deus instituiu, eu sou a tenda que Deus instituiu. Aqui é um tabernáculo móvel. Irmão, tabernáculo em hebraico significa mishnah, moradia. Nunca foi algo fixo. Quando o Senhor falou: faça um tabernáculo, Ele não mandou colocar residência fixa. Quem leva o templo para Jerusalém e faz um templo suntuoso é Salomão, através da visão que Davi teve. Mas quando Deus fala que vai fazer um templo, é móvel, porque Ele sabia que a presença dEle não pode ficar em lugar fixo. Irmãos, Deus fala para o povo, tira o povo, o primeiro povo que Ele institui como seu povo, aquele povo que Ele tinha prometido lá a Abraão, quando Ele fala: Abraão, você vai sair daqui e você vai ser pai de muitas nações, de muita gente. E aí agora Ele está resgatando o povo do Egito, o povo sai, chega no deserto, rumo à terra prometida, e Deus fala assim: Moisés, agora eu preciso habitar no meio de vocês, agora eu preciso estar no meio de vocês, não só à frente, não só do alto olhando, mas eu quero intimidade. Eu quero proximidade, eu quero estar junto. E aí Ele manda instituir o tabernáculo. Mas olha que interessante, irmão. Josué já tinha um tabernáculo montado. Abre sua Bíblia em Êxodo 33:7. Êxodo 33:7. Moisés, quando queria se encontrar, ele entrava no quarto dele, no lugar secreto.
Êxodo 33:7 diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Era um momento íntimo, ele armava para ele, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda de tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía para a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Moisés entendeu que era importante ter um lugar para adorar a Deus, e que fosse um lugar tranquilo, calmo. E ele então pegou uma tenda e construiu fora do arraial, lá longe, e lá, algumas bíblias da tenda do encontro. E lá ele tinha um encontro com Deus. E lá era o lugar onde ele entregava, onde ele se rasgava na presença de Deus, onde ele conversava com Deus, e ele deixava aberto para quem quisesse ir. Mas olha que interessante, irmão, ainda que esse lugar seja muito bom, ainda que esse lugar seja bem bacana, e Moisés possivelmente tomou muitas decisões importantes nesse local, Deus queria mais, irmão. Deus não queria habitar num lugar distante. Deus queria fazer morada no meio do povo, no meio, não fora, não longe. Abre sua Bíblia aí em Êxodo 25, verso 8. Volta um pouquinho aí. Êxodo 25, 8. O próprio Deus fala para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar aonde? Não ouvi. Aonde? No meio deles. Jesus queria estar próximo, se misturando. Deus queria estar no meio do povo, não longe, não distante. E Ele está aqui no meio de nós, amém? Ele está aqui porque Ele falou que onde dois ou mais estivessem reunidos, ali Ele estaria. Ele falou: eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar um Espírito que vai morar dentro de vocês. Não fora, não nos templos, mas agora dentro, no meio de vocês. E esse Espírito está aqui e habita dentro de mim, dentro de você. E é esse Espírito que nós estamos adorando aqui. Passa mais 2 slides, Vinícius. Passa mais um. Esse era a visão do tabernáculo, e nós vamos falar um pouco sobre ele. Passa mais um, Vinícius. Olha que interessante, irmão. O tabernáculo foi construído no meio, e todas aquelas tendas ali eram as tribos separadas ao entorno do tabernáculo. O tabernáculo não podia se posicionar na esquerda, nem ao sul, nem ao norte, nem ao leste. Ele tinha que estar no meio do arraial de Deus. E é esse lugar que Jesus quer ocupar na tua vida. O centro da tua vida. Jesus não quer estar na ponta. Jesus não quer estar em cima, embaixo, do lado. Jesus quer estar no meio da sua vida, no centro da sua vida. Ele quer ser prioridade na sua casa, Ele quer ser prioridade nos teus negócios, no teu trabalho, Ele quer ser o centro da sua atenção. É esse lugar que Jesus quer ocupar. É esse lugar que Jesus quer ocupar dentro de nós. O tabernáculo foi construído em 3 partes. Volta um slide, Vinícius. Nós tínhamos o átrio, essa parte depois do portão roxinho ali, onde está um monte de gente. Nós tínhamos o lugar santo lá em cima e o santíssimo. Passa mais 2, Vinícius, que tem ele aí mais explicadinho. Isso, aí está mais aberto. E ali a gente tem 3 partes. Do lado de fora ficava o altar de bronze, ou o altar do holocausto, a pia de purificação. E lá dentro a gente vai falar sobre os utensílios. Mas aquela parte, o pátio, o terreno, né? Era o átrio. O átrio. E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. 3 partes, 3 níveis de adoração. Uma adoração mais superficial ou mais distante. E dentro da tenda só entravam os sacerdotes. E no lugar santíssimo apenas o sumo sacerdote. Você fala: Romulo, você vai começar a falar de coisas do Antigo Testamento aqui. Isso era para os sacerdotes. Eu sei, é verdade. É verdade. Mas a palavra de Deus diz que nós somos povo santo, nação escolhida. Não é isso? Sacerdote de Deus. Eu sou sacerdote, você é sacerdotisa. Nós somos sacerdotes, nós temos acesso não só ao átrio,
mais a tenda da congregação, nós temos acesso ao templo, ao lugar santo e ao santíssimo de Deus. Aí você vai falar, irmão, mas o que tem a ver o átrio? O átrio era o pátio, qualquer um entrava, não entrava, irmão. Para entrar no pátio, só entrava quem tinha uma oferta, algo para oferecer a Deus. E eu não quero falar de dinheiro. Você oferecia um animal por perdão da sua vida, dos seus pecados, ou uma oferta de gratidão. Só entrava no átrio quem tinha algo para oferecer a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando eu quero falar da verdadeira adoração, só entra na presença de Deus quem tem alguma coisa para oferecer a Deus. Você precisa ter alguma coisa para oferecer a Deus. Você não pode chegar de mãos vazias diante da presença de Deus. E quando você oferece alguma coisa a Ele, aí sim Ele permite você estar na presença dEle. Aí sim Ele permite você habitar no átrio. Abra sua Bíblia em João. João, capítulo 1. Você vai andar aí algumas vezes com a sua Bíblia aí. João, capítulo 1, verso 14. João 1,14. É um texto muito conhecido que fala assim: e o verbo se fez carne, ou a palavra, né? Vou ler por ali. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele viveu entre nós, na minha Bíblia está assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deixa eu te dar mais um termo teológico aí. Essa palavra habitou em grego, desculpa a minha pronúncia, mas é skendon, que significa tenda ou tabernáculo. Jesus literalmente tabernaculou. Ele era um tabernáculo móvel, uma tenda móvel. O corpo dele representava o tabernáculo. Quando João fala que o verbo, a palavra, tornou-se carne e habitou no meio de nós, João está falando assim, ele tornou-se carne e ele próprio ergueu no seu corpo uma casa, um tabernáculo, para receber a glória do Pai e andar no meio de nós. Ele mesmo se fez carne e se fez um tabernáculo, se fez casa de Deus, habitou no meio de nós. E aí você fala assim, irmão, o que isso tem a ver? Querido, ele foi e levou consigo o seu tabernáculo, a casa que ele tinha erguido, feita de carne e osso. Mas ele falou que não precisava momentaneamente daquela carne, porque ele tinha erguido novas carnes, novas casas, aquelas mesmas que ele olhou para o templo e falou assim, ainda que tudo isso aqui vá ao chão em 3 dias, eu vou erguer. E aí todo mundo ficou abismado, falando, como assim? Esse templo demorou anos para ser erguido, e esse camarada está falando que vai erguer um templo em 3 dias, mas ele falava da sua casa, daquele templo, a carne, e ele vai, mas deixa vários outros templos que mão humana não pode fazer, mão humana não pode criar. Aí você fala, irmão, que coisa louca, eu nasci filho de 2 homens, mas pela graça e misericórdia de Deus. O milagre da vida, a gestação, é um milagre de Deus. É Deus começando a iniciar, a erguer um templo. E nós estamos aqui para sermos morada do Deus Altíssimo. Então o que eu aprendo com esse tabernáculo? Lá no átrio, só chegava ao átrio quem fosse apresentar a Deus alguma oferta. Não tinha curioso, não tinha alguém que eu vou lá ver alguém ofertar, não existia isso. Ou você tinha uma oferta ou não tinha. Pode passar, Vinícius, mais um slide. Dentro do átrio, o primeiro objeto que a gente via é aquele altar. O altar que está com fogo ali, que era o altar do holocausto, ou o altar do sacrifício. Esse altar está lá em Êxodo. Eu não vou falar as referências todas, mas do capítulo 25 ao 30 tem todos esses utensílios aqui, tá? Então depois os irmãos quiserem ler em casa, Êxodo de 25 a 30. Eu só vou falar sobre os itens. Se você quiser ler mais, leia lá de Êxodo de 25 ao 30. Então, o altar do holocausto, o altar do sacrifício, era ali que as ofertas eram depositadas. Pela sua vida, por seus pecados, pela sua família, ou por gratidão. Ele ficava ali, você entregava o seu animal, o seu sacrifício, e ele era queimado. Ele era queimado naquele altar, como uma oferta a Deus.
Sabe o que eu acho interessante, irmão? Que aquele fogo do altar, ele nunca parava. Ele queimava 24 horas, de dia, de tarde, de noite. Ele estava sempre queimando, Ou seja, sempre havia alguém para oferecer algo para Deus. E assim deve ser a nossa vida, constantemente uma vida de oferta a Deus. Eu lembro quando falo disso, quando falo de sacrifício, eu não acho que a vida do cristão é uma vida muito difícil. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu lembro de Cristo falando que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Renuncie, negue-se a si mesmo e me siga. Ou seja, ofereça um sacrifício. Ofereça algo, não venha de mãos vazias. Não venha sem nada nas mãos. Você quer ter uma vida de adoração? Você quer ser um adorador que adora em espírito e em verdade? Traga algo para a presença de Deus. Traga a sua vida como uma oferta. Fala, Senhor, hoje eu entrego a minha vida como uma oferta. Senhor, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. O segundo utensílio que está ali é a pia de bronze ou a pia de purificação. Os sacerdotes queimavam a oferta ali no altar. E aí, antes de entrar lá no tabernáculo, eles precisavam se lavar, precisavam se limpar. E eles então, naquela pia, lavavam suas mãos, lavavam os seus pés. Era um sinal de reverência, né, para estarem limpos. Era um ritual para dizer, estamos aqui puros, purificados. E aí, eu lembro que começamos a falar de Jesus com a mulher samaritana. E onde ele estava? De frente a um poço. E sobre o que torna aquela conversa, se inicia a partir do quê? Jesus pedindo o quê para aquela mulher? Água. Ele fala, tem um pouco d'água para me oferecer? E aí aquela conversa desenrola e no final ele fala para a mulher assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você é quem pediria a água. E eu te daria uma água que você beberia e nunca mais teria sede. Jesus ele estava se oferecendo a ela como resposta aos seus anseios, como solução para os seus problemas. Abre sua Bíblia em Hebreus 10. Hebreus 10, o verso 19 a 22. Olha o que o autor da carta aos Hebreus diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o nosso coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. E lavado o corpo com água pura. Essa água que o autor de Hebreus está falando não é a água que sai das nossas torneiras. É a mesma água que Jesus lava os pés dos discípulos. Você lembra dessa passagem? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro fala, não, o meu não. Eu não. Se eu vai lavar o meu pé, eu que tinha que lavar o seu. Jesus fala, Pedro, é necessário que eu faça isso. E aí ele fala assim, Senhor, então faz o seguinte, já que vai lavar, me lava inteiro, da cabeça aos pés. E Jesus fala assim, você não precisa fazer isso. Você já foi lavado. Essa água que você quer que lave a sua cabeça aos pés, já aconteceu dentro de você. Eu imagino que naquele momento Pedro encheu de interrogação, mas ele ficou na dele e não falou nada. Querido, eu quero falar que se você está aqui nessa noite, você já foi lavado por essa água, amém? Você quando desceu nas águas batismais, essa água já lavou o seu coração, já lavou a sua vida, já lavou o seu corpo, e você já está limpo, purificado. E é isso que o Senhor espera de nós. A pia não existe mais, o altar de bronze não existe mais, mas a necessidade de uma purificação, de uma santidade ainda existe. Eu só posso entrar na presença do Senhor com uma vida limpa, pura, santa. Se não for assim, eu estou adorando a qualquer um, menos ao Deus dos deuses, menos ao Senhor dos senhores, menos a Yahvé, menos ao grande eu sou. Porque Ele espera uma pureza, uma sinceridade. Ele espera de nós
que sejamos lavados pela sua água, a água que ele ofereceu à mulher samaritana, aquela que ela ia beber e nunca mais ia ter sede. Essa água que eu estou falando que Jesus está oferecendo para você novamente. Se você ainda não fez, e aqui pelo meu olhar, todos já fizeram, mas tome banho dessa água, beba dessa fonte que não para de jorrar. Agora pode passar, Vinícius. Dentro da tenda, no lugar santo, existiam 3 utensílios. Ali à direita é a mesa dos pães, à esquerda o candelabro com 7 pontas e à frente a mesa do incensário. Olha que interessante, irmão. Você entregava a sua oferta lá fora, o sacerdote queimava naquele fogo que não parava. Ele pegava uma brasa daquele fogo e entrava aqui dentro com essa brasa. Essa brasa era posta lá no incensário. O incensário era acesa com a brasa, com o fogo que era queimado no altar do sacrifício. Era só, não podia trazer um isqueiro, nem um palito de fósforo, nem um acendedor para acender o incensário lá. Tinha que utilizar a brasa que estava no altar do sacrifício. Mas eu quero começar falando sobre a mesa dos pães. Tinham 12 pães nessa mesa aqui, que representava as 12 tribos de Israel, ou seja, representava todo o povo de Deus. Significa que todo o povo de Deus estava no lugar de comunhão com Deus. Significa que eu e você sempre estivemos no lugar de comunhão com Deus. Significa que eu e você sempre fomos representados por esses 12 pães. E sabe o que eu aprendo mais, irmão? Esses pães eram cuidadosamente guardados pelos sacerdotes. E uma vez por semana, sempre aos sábados, eles comiam desses pães. Eles se alimentavam desses pães. Uma vez por semana, eles se alimentavam desses pães. E esses pães eram renovados. Eles colocavam novos pães ali. E eu lembro de Jesus falando que ele era o pão da vida. Eu lembro de Jesus falando na última ceia, entregando o seu corpo para aqueles que estavam ali, falando assim: hoje eu estou oferecendo este pão como minha carne. E eu acredito que na hora aqueles que estavam ali falaram assim: como assim? Isso é um pão, não é carne. Mas nós que já estamos à frente, já entendemos o que era o significado daquilo. Nós entendemos que Jesus entregou a sua carne como sacrifício por nós. Entregou do próprio pão, daquilo que ele era. E aí eu também me lembro da oração do Pai Nosso. E isso tem ministrado muito nosso coração lá em casa. Como Deus tem falado sobre isso lá na nossa casa. Jesus nos ensina a orar e fala: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dás quando? Não ouvi. Quando que Jesus vai nos dar? Diariamente, irmão. Eu lembro do maná, lá na época do tabernáculo. Caía todos os dias e você não podia guardar. Cada dia você se alimentava. Deus sempre se preocupou com a nossa provisão. Deus sempre preocupou com a nossa alimentação. Mas com o tempo, a necessidade de o povo ir lá recolher o maná e comer, o maná não caía na boca do povo. Ele caía e era necessário que alguém pegasse e dele fizesse alguma coisa. O pão está oferecido a cada um de nós. Agora eu preciso tomar desse pão e comer desse pão. Jesus está como na última ceia, oferecendo o pão, mas quem come sou eu. Eu preciso me alimentar do pão que Jesus está me dando. Este é o pão que Jesus deixou. A sua palavra escrita aqui, a sua vida deixada na Bíblia Sagrada, esse é o pão que deve nos alimentar diariamente. Todos os dias eu preciso comer desse pão. Se eu quero ter uma vida de adorador, eu preciso comer desse pão todos os dias. E aí agora eu passo para o candelabro do lado aqui. Esse candelabro precisava ser aceso também com o fogo do altar. E ele precisava ficar continuamente aceso. Era a única fonte de iluminação dentro da tenda. A tenda era fechada por várias camadas lá. Depois você lê lá em Êxodo. Várias camadas de cortina, então era bem escura. A única iluminação vinha desse candelabro. E ele não podia apagar. Ele não poderia apagar. E aí eu lembro desse candelabro, lembro da única luz que tinha lá dentro, e lembro de Jesus falando lá descendo do monte, do sermão do monte, falando que vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou: é vocês que vão iluminar esse mundo nas trevas, é a sua vida, é o seu testemunho, é a igreja que eu estou deixando aí.
É esta a igreja que vai iluminar o mundo. É a minha vida e a tua vida, meu irmão, que vai iluminar esse mundo. O interessante é que Jesus fala também que nós não devemos ficar escondidos. Lá no próprio texto de Mateus, a partir do capítulo 5, ele fala que ninguém acende um candeeiro, ou uma lamparina, ou um lampião, ou uma lâmpada e coloca embaixo da mesa e esconde. Pelo contrário, se expõe para que todos possam ver a luz. Sabe o que eu aprendo com a luz, irmão? Que a luz, ela não leva ninguém a caminho nenhum. Luz não é estrada, luz não é pista, mas a luz te auxilia a decisão de qual caminho seguir. Você já pegou uma pista escura? Quem dirigiu, já viajou para uma pista escura? Quando chega numa bifurcação, numa entrada, é difícil de achar. Se você não estiver muito atento, você pode errar, você pode passar por ela. Mas quando você consegue ligar os seus faróis, ou quando a pista é bem iluminada, você sabe muito bem para onde vai. A luz, quando você perde alguma coisa dentro de casa e começa a tatear no escuro, é difícil. Você acende a luz, a coisa que você está procurando não surge do nada, ela aparece na tua mão. Mas a luz te ajuda a encontrar aquilo que foi perdido. A luz ajuda a te direcionar para onde você deve seguir. Jesus está falando que nós devemos ser isso. Eu, Rômulo, não sou o caminho para ninguém, mas eu posso ser a luz que aponta para o caminho que é Jesus Cristo. A minha vida pode apontar para o caminho dos céus. A minha família pode apontar para o caminho dos céus. A minha casa pode ser uma lamparina para apontar o caminho a ser seguido. Amém? O altar do incenso era onde os sacerdotes ofereciam um incenso especial ali. E olha que interessante, eles oravam ao Senhor todos os dias ali, todos os dias, de manhã e de noite. De manhã e de noite. O que eu aprendo com isso, irmão? A vida de oração do crente é importante. Você deve orar todos os dias, a todo tempo. Cantamos aqui, não importa se você está passando por dificuldade, por alegria, temos que louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Temos que ter uma vida de adoração. Não importa o tempo. Eu preciso ter uma vida constante de adoração, irmão. Eu preciso entregar a minha oferta. Eu preciso entregar as minhas orações todos os dias na presença do Senhor. E era naquele altar de adoração que eles conversavam. Sabe por que era ali? Porque lá no Santo dos Santos, que a gente vai falar agora, lá ele só entrava o sumo sacerdote e uma vez por ano, no dia da expiação. Todos os outros dias, você acha que eles não conversavam com Deus? Era ali, ó, diante do altar do incenso, oferecendo um incenso com um cheiro agradável a Deus. E conversando com o Pai, conversando com o Deus Criador. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Todos os dias venhamos entregar a nossa oferta ao Senhor, oferecer um tempo de qualidade, oferecer algo ao Senhor que chegue com um perfume suave a Ele, que Ele possa receber dos altos céus. E aí eu quero passar para a nossa última parte. Pode passar, Vinícius. É o lugar santo dos santos, ou santíssimo. Lá tinha a Arca da Aliança, dividindo a parte interna do tabernáculo, ou a parte de dentro da tenda, existia um véu, e aquele véu separava, o mesmo que se rasgou quando Cristo morreu. E lá dentro só o sumo sacerdote entrava com o sangue dos animais oferecidos, um pelo pecado do povo e o outro pelo próprio pecado, e com incensário também. Mas eu não quero falar sobre o ritual dali. Eu quero falar sobre o que representava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus. Ela simbolizava os feitos que Deus tinha, porque dentro dela tinha as tábuas da lei, o cajado de Arão que tinha florescido e o maná de Deus. Essa arca até hoje é procurada, até hoje. Você pode ligar aí no Discovery, no History, até hoje as pessoas procuram por essa arca. Ninguém sabe o paradeiro da arca, porque ela representa muita coisa. Ela representava o próprio Deus. Ela é a representação do próprio Deus no meio do seu povo. Só que olha que interessante, querido. Ainda que essa arca seja encontrada hoje, ela não tem mais tanto valor. Não para nós, que assim como Jesus respondeu para a samaritana, não que nós
que sabemos a quem adoramos, porque o nosso Deus não está mais dentro de uma arca. O nosso Deus não está mais preso numa cruz, como algumas religiões pregam. Ele lá, colocam ele numa cruz. O nosso Deus não está mais dentro de uma urna de morte ali, dentro de um túmulo. O nosso Deus não está morto, a sua carne não está corrompida. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus está no meio de nós e Ele habita dentro de você, dentro de mim. Então não importa se tem arca ali, hoje em dia, se não tem, não importa se tem o templo. E aí o que tem tudo isso a ver com o começo do nosso culto, que eu falei da dificuldade que eu passei de adoração? Sabe o que eu aprendi nessa quarentena, irmão? Que o templo que Cristo ergueu, esse nunca foi fechado. E esse nunca ninguém vai fechar, que é a sua vida, a sua casa. Ninguém vai fechar a sua casa. Ninguém vai calar a voz de um adorador. Ninguém vai calar a sua boca. E é esse templo que precisa ser cultivado, cuidado todos os dias. É esse templo que Jesus se importa. Não são essas paredes, porque essas paredes podem fechar, podem derrubar. Porque este templo, que hoje é morada do Espírito Santo, esse é o que importa. Abram no último texto que nós vamos ler hoje aí, João 14, 23. Lembra que eu comecei perguntando se você ama a Deus? Lembra que Jesus, quando volta, pergunta para Pedro, depois de ressurreto, 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? A resposta de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E agora, João está dizendo o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, você ama? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viveremos a Ele. Faremos morada aonde? Aonde? Dentro de cada um de nós. Palavras de Jesus. Palavra de Jesus. E viveremos dentro deles, e faremos morada dentro deles. Jesus mora dentro de você. Jesus mora dentro de você. O Espírito dele está dentro de você. E esse templo ninguém pode derrubar. Esse templo ninguém pode fechar. Esse templo é Deus quem abre e é Deus que fecha quando Ele quer. Esse é o templo que Jesus espera. É nesse templo que Jesus espera a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Então, quando você passar de novo por esse texto da mulher samaritana, em João 4, você vai lembrar que não importa se eu estou na igreja, não importa se eu não estou na igreja, eu não estou tirando a importância de nós estarmos reunidos como igreja aqui. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o que mais importa é a sua vida ser um templo vivo. É você ser uma igreja 24 horas. Irmão, sabe qual é a maneira mais fácil de trazer um não crente à igreja? Vou dar uma chave para você agora. Sabe qual é? Levar a igreja até ele. Você ir até ele. Você é a igreja. Eu sou a igreja. A gente já ouviu aí um dito popular que diz que se Maomé não vai ao monte, o monte vem até Maomé. A gente não escuta esse dito aí? Se o não crente não vem até a igreja, leve a igreja até ele. Seja você igreja, seja você a Bíblia que o não crente não lê. Seja você a palavra revelada de Deus. Seja você a mudança, que Ele possa ver em você a mudança que Cristo pode trazer. Sabe por quê, irmão? Cristo foi embora, e quando Ele passa por Samaria de novo, já não existe só uma mulher samaritana, mas uma multidão que esperava Cristo passar pelo testemunho da samaritana. Continua lendo o capítulo 4 aí, você vai ver que ela sai e vai chamar um monte de gente falando: achamos o Messias, achamos alguém, aquele enviado que nós aguardamos. É esse aí que é o profeta de Deus. Porque ela testemunhou com a sua própria vida quem era Cristo. Seja você a testemunha. Seja você a mensagem que o mundo quer ouvir. Seja você a resposta para aqueles que estão aflitos.
que a sua vida seja uma vida de adoração. Não espere mais, irmão. Como eu queria que o ministério de louvor estivesse lá para que eu pudesse adorar. Não espere o ministério de louvor para adorar. Adore na sua casa. Adore no seu trabalho, adore onde você estiver, porque a adoração que Deus espera parte de dentro de você e não do louvor. Não do momento de oração. Como o irmão ora bem, como o pastor fala bem. Não espera a palavra, a mensagem do pastor para ser o teu pão de cada dia. Busque você o pão que Jesus está oferecendo. Ainda que no domingo o pastor chegue aqui e te dá um pão mais requintado, mais preparado, mais bem preparado, mas você pode se alimentar do pão que Jesus te oferece todos os dias. Todos os dias, irmão. Lança a mão daquilo que Deus deixou para você. Devemos manter uma vida de adoração, sacrificar sempre as nossas vontades, tomar a nossa cruz, ter uma vida constante de oração, nunca esquecer das promessas de Deus e manter Cristo como centro da nossa vida. Eu queria que aquela imagem, enquanto o Ministério de Louvor sobe aí, eu queria que aquela imagem que a gente viu, se puder voltar, ô Vinícius, com o tabernáculo no meio e o povo em volta, e o templo em volta, isso. Eu queria que essa imagem ficasse gravada no teu coração. Eu queria que isso ficasse gravado no teu entendimento. Mas onde você vê algo bonitinho, você fala, caramba, parece até uma cruz, olha que legal. Vai ter um monte de estudo dizendo aí que cada utensílio foi colocado propositalmente, que ele forma uma cruz. A forma que os sacerdotes entrava reto, depois para a direita, esquerda, na frente, também marcavam a cruz, tudo isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que essa imagem não saia do teu coração. Que Jesus tem que ser o centro da tua vida. Que Jesus deve ser o centro da tua adoração. E que você não pode sair do lugar da adoração, a casa de Deus, indiferente, ou da mesma forma que entrou. Se você está saindo daqui indiferente, não fala comigo nem com o pastor não. Chega em casa, dobra o teu joelho, se prostra e fala para ele, Deus, eu quero sair diferente. Eu quero sair da tua presença diferente, porque a tua presença me proporciona isso. Ser alguém diferente. Ser alguém transformado. Feche seus olhos. Eu vou te dar um tempo para você falar com Deus. Eu vou te dar alguns instantes. Feche seus olhos. E eu não vou orar agora. Eu vou te dar alguns minutos, 1 minuto para você poder, ou um pouco mais para você. Fala para Deus aquilo que está no teu coração. Conversa com Deus sobre aquilo que está te afligindo. Ou sobre a maneira que você quer mudar. E depois você vai ouvir um louvor e nós vamos convidar o nosso pastor para ministrar uma oração na sua vida. Mas fale para Deus, seja sincero agora. Converse com Deus. Fale, Senhor, eu tenho isso, isso e isso para te oferecer. Eu não sei qual é o seu desejo. Mas converse com Deus. Fale com Ele agora. Converse com o Pai, seja honesto. Entregue a sua adoração ao Senhor. Medite nessa canção que nós vamos cantar ao Senhor. Ainda que você não o conheça muito bem, mas medite na letra dessa canção. Toda vez que eu te vejo, eu me apaixono mais. Perco a noção do tempo,
vez que eu te chamo, eu recebo proteção. E me sinto tão amado. E você é o que me faz viver. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim, envolve-me com tua glória. Eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar. Com todo o meu ser vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim, envolve-me com tua glória. Eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar. Com todo o meu ser vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. E a chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Santo, 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 outro igual não há. Eu te amo tanto, sempre vou cantar. Eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar. Com todo o meu ser vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez Senhor, nós te entregamos as nossas vidas, Deus. E esperamos, Deus, que
tudo que vivemos até aqui seja mais intenso em nossas vidas. Eu não vou te pedir que sejamos totalmente diferentes, porque eu tenho certeza que tem adoradores aqui que sempre adoraram em espírito e em verdade. Mas Deus, que a chama do seu amor cresça dentro de cada um de nós. Ó Deus, que nós venhamos a prosseguir e te conhecer, Senhor. Intensifica o amor dentro de nós, Pai, para que possamos ser aceitos por Ti todos os dias e possamos ser o testemunho da Tua obra, Deus, através dos nossos atos. Receba a nossa adoração, Pai, e que ela seja constante todos os dias, em nome de Jesus.